Sabe, geralmente quando se pensa em uma demissão no ambiente corporativo, a mente vai direto para um processo super lógico, tipo engenharia mecânica mesmo. Uhum. Uma peça que falha e precisa ser trocada. Exatamente. Os relatórios apontam o erro, a peça substituída e a máquina volta a funcionar. Tudo limpo, documentado, super previsível. É bem reconfortante imaginar que as coisas funcionam assim, né? A gente tem esse desejo de acreditar que as decisões de negócios, e especialmente as que envolvem o ganha-pão das pessoas, são puramente racionais. Mas a realidade é que, quando a gente entra no mundo da gestão de pessoas, essa precisão de laboratório simplesmente evapora. O que sobra é um terreno pantanoso. Nossa, muito pantanoso. Cheio de decisões totalmente viscerais. Pois é, e no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai entrar exatamente nessas águas turbulentas. Nós temos aqui uma pilha de fontes fascinantes. Sim, temos desde pesquisas sobre comportamento organizacional até estudos de caso clássicos de RH. Isso. E o foco central é analisar os registros internos reais de uma fabricante lá do interior do Rio Grande do Sul, a Princesas Calçados. Um caso riquíssimo, aliás. Com certeza. E a nossa missão hoje não é só recontar a história de um funcionário que perdeu o emprego. A gente vai analisar a demissão do Ricardo da Silva Borges como uma verdadeira reação em cadeia de desastres de gestão. É fundamental que a lente que a gente use aqui seja da causalidade, porque não estamos falando de uma série de azares. Não mesmo. Se a gente conectar os pontos de todas essas fontes, fica muito claro que uma única frase dita pelo gestor de TI, o Gustavo, é a condição raiz de tudo. A famosa frase do paciente zero. Atualmente, que a empresa não tem essa política de dar feedbacks, essa admissão tornou todo o caos que veio depois completamente inevitável. Para quem escuta a gente e já sobreviveu a uma daquelas, reestruturações de equipe, ou já sentiu aquele silêncio pesado na segunda-feira de manhã depois de uma demissão surpresa, esse caso é uma aula magna. É o manual do que não fazer. Perfeito. Então vamos montar o cenário onde o primeiro dominó cai. Sexta-feira, 5:30 da tarde. O pior horário possível. Nossa, sim, aquele clima de fim de expediente, o fim de semana já batendo na porta, o departamento de TI da Princesas Calçados entregou as metas, tudo parece normal. Até que o Gustavo chama o Ricardo para a sala dele. Exato. O Ricardo tem 42 anos, é supervisor e dedicou os últimos 12 anos da vida dele a essa empresa. A porta fecha e o Gustavo simplesmente demite ele. Sem aviso prévio, sem nada. Pois é, o Ricardo, obviamente em choque, tenta buscar alguma âncora racional, né? Ele pergunta o motivo. Ele questiona por que em 12 anos nunca recebeu um alerta estruturado ou um retorno sobre o trabalho dele. E é aí que o Gustavo solta a frase fatídica. A empresa não tem essa política de dar feedbacks. E o desdobramento dessa cena ilustra o pesadelo de qualquer pessoa que estuda dinâmica organizacional, né? Com certeza. Porque a consequência imediata e brutal de uma cultura do não feedback é o mergulho total na subjetividade. Como assim? Explica melhor isso pra gente. É tipo assim, quando uma organização não tem um sistema para ancorar expectativas, a gestão perde o vocabulário técnico. Fica sem métrica, sabe? Sem ter como provar o que está dizendo. Isso. Sem histórico documentado, o gestor, na hora do estresse de demitir alguém, acaba recorrendo a justificativas puramente arbitrárias. Que é exatamente o que acontece com o Gustavo. Ele não mostra relatório de falha de sistema, meta não batida, nada. Ele acusa o Ricardo de falta de humildade. Falta de humildade é um absurdo corporativo. Peraí, vamos pausar nisso? Falta de humildade? Como é que se mede humildade numa planilha de infraestrutura de rede ou lendo linha de código? O grande problema é que não se mede. Quando a gente analisa o material sobre vieses de avaliação, fica bem claro. A ausência de parâmetros objetivos abre as portas para o julgamento ser sequestrado. Sequestrado por preconceitos, afinidades. Exato. Ou por pura conveniência do momento. O cérebro humano ataca traços de personalidade quando precisa justificar algo difícil e não tem dados para apoiar. É o gestor mascarando a própria incompetência de liderar ao julgar o caráter do funcionário. Exatamente isso. Tá, mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, cruzando a teoria com a realidade das Princesas Calçados.
A literatura acadêmica costuma defender uns sistemas de avaliação super complexos, né? Ah, sim. Software de avaliação, 360 graus, matrizes de competência. Calibrações de curva forçada, essas coisas. Mas a gente está falando de uma empresa tradicional, do interior, com um RH visivelmente frágil. Tentar implementar tudo isso não seria burocrático e engessado demais para eles? Olha, a questão não é a ausência de um software caro de gestão de talentos. O buraco é muito mais embaixo. É a ausência do básico. Gerenciar sem dar retorno é como pilotar um navio sem bússola e sem mapa. Nossa, ótima analogia. E aí, do nada, o navio raspa no Recife e o capitão decide expulsar o timoneiro. Não porque ele errou a rota, mas porque ele não tinha uma aura positiva. O problema central é a ausência abissal de um diálogo básico. Esse diálogo não é um luxo corporativo, é um instrumento de navegação. E o mais perigoso de navegar sem bússola é que a desorientação não afeta só o marinheiro que foi jogado ao mar na sexta-feira, né? De jeito nenhum. Ela desestabiliza todo mundo que continua a bordo, e o terror de não saber para onde o navio está indo leva a gente direto para o que acontece depois do fim de semana. A fatídica segunda-feira. Imagina a cena para quem está ouvindo a gente. O fim de semana passa, o Ricardo provavelmente passou noites em claro tentando entender 12 anos jogados fora. Sem dúvida. E a equipe volta para Princesas Calçados. 7h35 da manhã. O pessoal liga o computador, café na mão, abre o e-mail. E o que eles encontram é um comunicado frio. Incrivelmente sucinto. Sucinto até demais. Informando só que o colega Ricardo não faz mais parte do quadro de funcionários. Ponto. Final. Nenhuma explicação. Nenhum contexto. O silêncio institucional preenche a sala. E os registros mostram que a produtividade despenca instantaneamente. Prazos são perdidos e os erros disparam na TI. E isso é muito previsível. A sociologia e os estudos de comunicação organizacional têm uma máxima clara. A natureza humana abomina o vácuo de informação. É aí que entra a famosa rádio peão. Exatamente, a comunicação informal. É crucial entender que esses boatos não são anomalias ou mera fofoca maliciosa. Eles são respostas biológicas e sociológicas naturais. Respostas a uma simetria severa de informação, né? Sim. Quando a liderança centraliza o poder de comunicar e escolhe o silêncio depois de um evento traumático, a criatividade do grupo liga no modo turbo para tentar preencher a lacuna. A dinâmica disso funciona tipo um encanamento antigo. Se a válvula principal, que deveria ser a comunicação oficial, é fechada abruptamente, a água não some. Ela vai procurar rachadura para vazar. Exato. A pressão interna aumenta. O fato de não ter transparência sobre a saída de um veterano de 12 anos cria um terreno muito fértil para paranoia. O raciocínio de quem fica é super lógico, na verdade. É o que qualquer um pensaria. Se o Ricardo, que conhecia tudo, foi degolado em 5 minutos sem aviso, qual vai ser a desculpa abstrata para me demitirem amanhã? Pesquisadores de rumorologia, tipo Januel Capferrer, definem o boato justamente assim. É um grupo tentando montar um quebra-cabeça que está sem as peças principais. E quando escondem o porquê de um evento crítico, a mente constrói cenários terríveis, muito piores que a realidade. O aspecto mais destrutivo é que esse medo altera o comportamento físico e a cognição das pessoas no trabalho. Não fica só no campo das ideias. A gente tem acesso às vozes reais desses corredores para provar isso, inclusive. Horas depois daquele e-mail, lá pelas 10 da manhã, o clima na sala do café já era de velório. O que eles disseram? A Margarida, que tem 27 anos de empresa, desabafou. Cada um de nós é apenas mais um. Não deu mais, então fora. Nossa, pesadíssimo. Sim. E aí o Eduardo, que tem 55 anos de idade e 15 de casa, completa a tragédia. Ele diz: aqui não importa se você está preparado para cumprir uma tarefa. Cumpra de qualquer maneira. Escutar essas frases traz para o mundo real tudo que as pesquisas do Joel Brockner documentaram, sobre o que ele batizou de síndrome do sobrevivente. Explica mais sobre essa síndrome, para quem nos acompanha. Tem um mito corporativo muito tóxico, uma ideia de que quem sobrevive a um corte de pessoal deveria transbordar gratidão. Aquela coisa de que magicamente trabalhariam com mais afinco, né? É lealdade redobrada. Mas a ciência comportamental desmente isso na hora.
Sobreviventes de demissões mal feitas desenvolvem culpa, desconfiança crônica e, como a gente vê no Eduardo, um desengajamento absurdo. Mas olha, deixa eu desafiar essa interpretação com base no que a gente vê no mercado. Muitos líderes autoritários defendem que o medo de perder o emprego é um combustível excelente. A famosa gestão pelo terror. Isso. A ideia é de que o pânico gera um pico de produtividade. Só que na Princesas Calçadas a gente vê um colapso imediato. O Eduardo falando para cumprir de qualquer maneira é a própria definição de letargia. Uhum. Porque esse medo não gerou nem por um dia aquele pico de alerta e hiperprodutividade. Energia de curto prazo. Aquele impulso de correr de uma ameaça física. A resposta de luta ou fuga. Exato. Só que no trabalho você não pode lutar fisicamente com o coordenador, nem sair correndo pelo prédio. Seria no mínimo bizarro. E quando a ameaça é abstrata e imprevisível, tipo a tal da falta de humildade, o cérebro entra no terceiro estágio do trauma, o congelamento. O famoso freeze. Isso. E para entender isso no escritório, a gente precisa olhar para a segurança psicológica, que a Amy Edmondson pesquisa muito em Harvard. A lógica básica de que se as regras do jogo para sobreviver não são claras, a única forma de não perder é não jogar. Resumiu perfeitamente. Quando o ambiente pune sem aviso prévio, os sobreviventes entram em autodefesa profunda. A Edmondson chama isso de penalidade do silêncio. Ou seja, o cálculo da Margarida e do Eduardo passa a ser só de gerenciamento de risco. Fica perigoso dar ideia, apontar falha ou pedir ajuda. Qualquer movimento pode ser interpretado como incompetência ou falta de humildade. Então a estratégia é abaixar a cabeça, ficar invisível e entregar só o mínimo para não ser chamado na sala na sexta-feira. A inovação e o engajamento morrem ali mesmo, na máquina de café. Bom, a gente chegou num ponto-chave da análise. Vimos a cultura do não-feedback gerando uma demissão arbitrária, vimos o silêncio ativando a rádio peão e vimos o congelamento da síndrome do sobrevivente. Uma cascata de desastres. A grande questão agora é voltar à fita. Se a gente estivesse prestando consultoria para Princesas Calçados antes disso estourar, sabendo que é uma empresa regional, sem orçamento gigante, com RH fraco, o que deveria ter acontecido? A linha do tempo alternativa precisa começar meses antes daquela sexta-feira, atacando a causa raiz. A mudança principal é o que a literatura chama de management by walking around. A gestão de caminhar pela empresa. Isso. Numa organização pequena, o feedback não pode ser um evento anual burocrático. O gestor tem que circular, sentar do lado da equipe e alinhar as coisas constantemente. Em vez de comprar um portal corporativo de avaliação, o líder puxa a cadeira e pergunta: o que está bloqueando o projeto? Onde a gente está errando? Exato. É substituir o silêncio punitivo pelo diálogo de calibração. Faz muito sentido. Ao longo dos meses, se o Ricardo precisasse de correção, essas conversas diárias teriam criado um mapa claro. Se a demissão fosse inevitável, não seria um choque, ele já saberia. Isso nos leva a reescrever o evento da demissão em si, né? Que precisa de dignidade e planejamento. O que os estudos chamam de demissão humanizada. Com certeza. E o primeiro passo é abolir a covardia da emboscada no fim do dia. Nossa, sim. O Gustavo não deveria ter esperado até 5h30 da tarde de sexta. Deveria ocorrer num momento com mais dignidade, tipo no início do dia ou no início da semana. E ele teria que basear a conversa nas metas operacionais, não num ataque de caráter. É sentar, ser direto, respeitar os 12 anos do cara, explicar o apoio que ele vai ter e ouvir o que ele tem a dizer. O planejamento muda tudo. E o passo final dessa linha do tempo é o manejo da equipe que fica, que teria evitado a síndrome do sobrevivente. Na segunda-feira de manhã, antes de mandar qualquer e-mail frio, a liderança tinha o dever de reunir a equipe presencialmente. Colega antigo e explicar os motivos técnicos. Sempre preservando a privacidade do Ricardo, claro. Lógico. E usar esse momento para reafirmar a importância de quem fica. Restabelecer a confiança no olho. É a única forma de desligar a rádio peão. É fascinante ver que a cura para um colapso tão complexo é basicamente a capacidade de ter conversas difíceis de um jeito honesto. É o básico bem feito, sabe? Sim. E analisando os documentos desse caso, a gente esbarra no que eu considero a ironia suprema de tudo isso. Ah, essa parte é inacreditável. Imagina a cena. A equipe de TI se arrastando pelos corredores super paranoica, produzindo pouco por causa da síndrome do sobrevivente.
E sabe onde está o Gustavo? Trancado numa sala com o gerente geral, o Evandro. Exato. Desenhando o perfil do novo supervisor que vai substituir o Ricardo. E eles registram no papel que procuram alguém que, olha só, veja os conflitos de maneira positiva. A dissonância cognitiva é uma coisa assustadora. Totalmente. A gestão exige dos candidatos uma inteligência emocional e uma capacidade de resolver atritos que eles mesmos acabaram de provar que não têm. Eles terceirizam a coragem que falta neles. Seria muito cômico se não fosse trágico. É a fuga covarde de dar um feedback estruturado cobrando a conta. E essa postura mostra pra gente que o verdadeiro dreno financeiro dessa história toda não foi a verba rescisória ou o custo trabalhista do Ricardo. Não mesmo. O custo real é uma taxa invisível e diária, cobrada em cima da saúde mental e do foco de pessoas como a Margarida e o Eduardo. A Princesas Calçados paga essa conta com lentidão e criatividade assassinada todos os dias. Isso pavimenta o caminho para a gente olhar bem além das planilhas dessa empresa. A fragilidade da confiança diante do silêncio da gestão faz a gente pensar no futuro do trabalho. O que deixa uma reflexão super instigante para quem acompanha a gente mergulhar mais fundo nas próprias conclusões. A gente viu a síndrome do sobrevivente destruir o engajamento quando pessoas são demitidas de forma nebulosa por outras pessoas. Mas imagina o cenário que já está se desenrolando agora com a automação por inteligência artificial. Nosso buraco é bem mais embaixo. Se não explicar a saída de um único colega causou esse nível de paralisia, o que vai acontecer com a sanidade das equipes que sobreviverem às rodadas em que algoritmos vão substituir dezenas de processos de uma vez só? O silêncio institucional sobre o papel dos robôs pode gerar a maior rádio-peão da história corporativa. Exato. Como é que se mantém o engajamento quando a ameaça não é mais a tal da falta de humildade, mas um software invisível que não dorme nunca? Fica aí a reflexão. Um grande abraço para todo mundo que escuta a gente e até o nosso próximo mergulho profundo.